Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Vamos atualizar as informações do Fogão que empatou com o Curitiba pela rodada do Brasileirão. Então já deixe seu likezão aí e vambora pra notícia. Futebol não há justiça nem injustiça, nós fizemos muita coisa para ganhar o jogo. Gostei muito mais da segunda parte do segundo tempo do que do primeiro. Os atletas que entraram bem. Acho que criámos chances suficientes para ganhar. O adversário tem 3 lances na cara do nosso goleiro, 2 são golo e 1 não. Nós sabemos o que é que temos que corrigir. O Botafogo agora se prepara para mais um desafio, dessa vez na Sul-Americana, onde enfrenta o Racing na Argentina. Uma palavra. Não, aí também demais. Aí não, pô. Conhece aquela música, DJ Careca? Tanta coisa pra falar e você não fala. Me responda de uma vez que gosta de mim. Botafogo me odeia. Não é possível. Eu tava ontem assim, falei, hoje vai, não vai. Hoje vem, não vem. Vamos lá. Começou todo o tchá-tchá-tchá, quando a torcida pegou a lista de relacionados e tava assim um Ferrarese. Vene Casagrande, onde o povo ficou, Caio, meu Deus, o que aconteceu? Bababá, bateu o ponte também fora. Aí foi explicado ali ainda antes do jogo, foi uma questão de número de estrangeiros. E aí talvez o Botafogo tem tanto estrangeiro, o Fluminense também, né? Que o Botafogo vai ter que começar a se organizar bonitinho, porque tem um número limite no Campeonato Brasileiro para você levar pro jogo. E aí vai ter que começar a cortar realmente o número de estrangeiros. E aí tirou o Ferrarese. Os últimos jogos, o Bastos tem sido titular. E, na minha opinião, se a gente for olhar no papel, na prancheta, nas características, em tudo, o Bastos é o 01 ali ao lado do Barbosa. Ele é o grande titular. Experiente, identificado, torcida apaixonada pelo Bastos. Ele é campeão de Libertadores, campeão de Brasileiro, um cara super importante no Botafogo. Só que eu sempre falo aqui nesse programa, o futebol é momento. E nesse momento, eu acho que Ferrarese está à frente do Bastos. Ele fisicamente, ele é uma potência, o Bastos. Correu ontem 90 minutos e vai até o fim. Parece que ele não está cansado. Mas ele vem de uma lesão muito grave, de um tempo de inatividade muito longo. E às vezes o jogador precisa de um pouquinho mais de tempo para ter mais ritmo de jogo, para ter mais o tempo da partida e tudo mais. Não é de hoje que o Bastos toma algumas decisões que a gente sabe que ele não tomaria quando ele está no 100% dele. Ele continua sendo um jogador espetacular, só que o momento agora, na minha opinião, o Bastos não é o titular desse jogo. Inclusive, pelas partidas que vi do Justino, do menino, e partidas já grandes, eu falo que precisa ter um cuidado total com os garotos, Vene Casagrande, para ele subir na boa, bonitinho. Mas pelo que eu reparo de fora, como torcedora, pra mim, o Justino já tá prontinho, tá? Até pra pegar jogos insinuantes, grandes, potentes, poderosos. Então, assim, e é um brasileiro, isso é uma boa opção. Então, eu acho que hoje, na minha opinião, o Bastos não é o titular, ele não é também pra ser cortado de relacionado, não. Mas eu acho que o Ferrarese, por exemplo, tá à frente. E por que não também o menino Justino? E aí tem algumas questões, e aí eu vou contigo, Caio, pelo seguinte. A torcida tá brava com o Franklin por algumas escolhas. Gente, que dia é hoje, Vene Casagrande? Dia 13. Dia 13 de abril, 1h29. Neste momento, a gente sabe mais, a gente que eu falo botafoguense, do Botafogo do que o Franklin. E a culpa não é dele. E a culpa também não é que ele é inexperiente, não, tá? É porque ele tá chegando agora, gente. Eu não concordo, eu concordo. Gente, trocou o treinador, não tem o que a gente fazer. Por isso que é tão nocivo trocar treinador. É nocivo para qualquer time, para o Botafogo também é. O torcedor, infelizmente, eu sei que a gente não aguenta mais. A gente vai estar um pouco sem paciência, mas vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque ele vai demorar para pegar tudo, característica. Eu vou dar minha opinião aqui, Rá. Bastos, na minha opinião, é o titular, mas no momento não é. O Santi foi um jogador espetacular no segundo semestre, sempre a boa notícia que eu falava aqui no programa. Na minha opinião, no momento, o Santi não é o titular. A gente olha, o Vidalba, ele bota o Cris Ramos, que estava nem sendo relacionado. Ele tira o Matheus Ponte para botar o Cris por causa de estrangeiro. O Vitinho sai e ele não tem um lateral direito para botar, ele bota o Vidalba na lateral direita, o menino se embanana, escorrega e toma o segundo gol. É uma falha que acontece porque a pessoa está no lugar errado, na hora errada, porque não é o lugar dele.
Então, assim, eu acho que algumas coisas o Franklin, com o tempo, vai começar a afinar. Mas a gente tem uma leitura hoje mais cristalina e mais objetiva e com mais entendimento do que ele. O Caio, ele chegou, não tem 2 semanas no Botafogo. É a segunda partida. Essas escolhas erradas, elas vão acontecer ainda por alguns jogos e alguns dias, Caio. Isso vai acontecer. Sim, Fernandinha. Eu acho que não tem cabimento questionarem, o Franklin não serve para o Botafogo, condenar o trabalho dele agora é uma loucura completa, porque assim... Botafogo, a gente não vê os jogadores não jogando, a gente realmente vê um desencaixe. Eu acho que pode funcionar um pouco a engrenagem melhor até para você soltar outras peças. Hoje, o Danilo é um faz-tudo, coitado. Ele é camisa 5, camisa 8, é camisa 10, ele é ponta direita, ele é ponta esquerda. Esse garoto aqui, isso aqui é impressionante. E é atacante. É impressionante. E ele é o artilheiro. Então, assim, o Danilo é uma do campeonato. E esse menino é uma potência, né? E ele é como se fosse um herói do Botafogo, tá? Nessa fase tão dura e tão difícil, o Danilo é. Mas eu acho que ele pode ser mais facilitado. Por exemplo, o Edenilson entrou ontem e acabou com o jogo. Era o que eu queria falar. Ele é um cara poderoso. Eu acho que talvez não seja o momento dele estar no banco. Se o Santos não está no momento melhor, eu não entendi o Jordan Barreira no time titular. Ele, na minha opinião, ainda não me disse nem para ser a minha primeira escolha para um 12º jogador, quiçá começar como um cara titular. Então, assim, eu acho que o Franklin vai encontrar, porque ele tem as peças que se encaixam. E ele é um cara altamente tático. É isso que dá uma acalmada no meu coração, Vene Casagrande. Edenilson entrou ontem para mudar o jogo, ele e o Vidalba. Concordo plenamente com o que você falou, inclusive enquanto rolava o VT aqui, eu comentei que eu acho que a ausência do Edenilson no time titular está fazendo diferença. Porque, querendo ou não, ele chegou e ele tirou aquilo que estava dando certo no meio de campo do Botafogo junto com o Danilo, obviamente. Porque o Danilo, de fato, tem sido, como você brincou aí, o herói do Botafogo na temporada e ele está fazendo realmente tudo. Ele desarma, ele ataca, ele faz gol, ele é artilheiro. Então, assim, o Danilo, de fato, é o cara. Só que ele não vai conseguir performar desse jeito 100% sozinho. Não adianta. E nem ao lado aguenta. dele, não aguenta. E ao lado dele tinha um outro super-herói, que é o Super Ed. Uhum. E estava ajudando demais. Sim. Então, assim, eu acho ele que já fez uma dupla muito boa no ano com o Montoro. Só que já Perfeito. falamos da irregularidade do Montoro, garoto novo, vai ser assim. E aí o Super Ed foi uma opção ao lado do Danilo, tava indo né? muito bem. E aí chegou o novo treinador e ele acabou tirando o Edenilson do time titular. E, gente, isso aqui é uma crítica, beleza, mas isso não quer dizer que o treinador está fazendo tudo errado, que não presta pro Botafogo. Como a Fernandinha disse, o Caio também disse. Segundo jogo dele apenas, sem esse imediatismo de, pronto, tem que fazer tudo dar certo. Não é assim. Ele tem o estilo de trabalho dele, ele tem o entendimento tático dele, que é extremamente importante. Mas ele não tem muito tempo para trabalhar. Então, torcedor alvinegro, você tem que ter paciência. E o Caio traz um recorte importante e interessante que ele não é, e aí a palavra é minha, né? Ele não é teimoso. Porque ele tira o Arthur Cabral na primeira time de jogo dele, né? Que foi da Sul-Americana, contra o Caracas. Ninguém entendeu nada porque o Arthur estava vindo de uma sequência boa e agora o Arthur já começou como titular. Ou seja, ele é um cara que ele tá realmente mexendo na peça com velocidade. Ele não tá livre, por exemplo, do Edenilson entrar na próxima. Isso, exato. Eu acho que ele vai começar com muita velocidade achar as peças do quebra-cabeça. Daqui a pouco vai